Na página internacional, em Angola, 3 líderes de organizações dos taxistas foram detidos por suspeita de crimes graves, incluindo associação criminosa e incitação à violência. As detenções resultaram do cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público. O Serviço de Investigação Criminal de Angola anunciou esta segunda-feira a detenção de 3 líderes de organizações de taxistas na sequência dos protestos e atos de vandalismo que marcaram a greve no setor em julho. As autoridades acusam-os de associação criminosa, incitação à violência, atentado contra a segurança nos transportes e terrorismo. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiua, os detidos são Francisco Eduardo, presidente da Associação dos Taxistas de Angola, Rafael Ginga Inácio, presidente da Cooperativa de Taxistas Comunitários, e António Alexandre Freitas, presidente da Cooperativa dos Taxistas e Motociclistas Freitas. As detenções resultaram do cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público e baseiam-se em fortes indícios de envolvimento na promoção de atos de vandalismo e arruaça contra bens públicos e privados. Os protestos de julho culminaram em confrontos violentos, causando dezenas de mortos e danos significativos a estabelecimentos e serviços. Face aos acontecimentos, o Conselho da República reuniu-se nesta segunda-feira e apelou à população para adotar uma medida cívica e ordeira, respeitar as autoridades e evitar a disseminação de desinformações nas redes sociais. O órgão presidido por João Lourenço incentivou ainda os órgãos de defesa e segurança a manterem as medidas de garantia da ordem, tranquilidade e segurança pública, sublinhando que a estabilidade do país depende do respeito mútuo entre cidadãos e autoridades. O antigo primeiro-ministro à frente do principal partido da oposição no Chad foi condenado. A pena é de 20 anos de prisão. Masra foi considerado culpado da difusão de mensagens de ódio e xenófobas e de cumplicidade em homicídio no âmbito do drama de Mandakau, no sudeste do Chad, onde 42 pessoas, na maioria mulheres e crianças, foram mortas, segundo a justiça chadiana. O procurador-geral do Chad tinha pedido, em 8 de agosto, 25 anos de prisão para o ex-primeiro-ministro do Chad por incitamento ao ódio e cumplicidade em homicídios. Por outro lado, o coordenador dos advogados da defesa denunciou que Masra acaba de ser condenado com base num processo vazio, com base em suposições e na ausência de provas. Soucés Masra também foi condenado a pagar uma multa de 1.000 milhões de francos CFA, cerca de 1,5 milhões de euros. Pelo menos uma pessoa morreu após um incêndio florestal ter varrido mataguais e pastagens nos arredores de Três Cantos, 21 quilómetros a norte de Madrid, na noite de segunda-feira. Confira esta e outras notícias agora no Giro pelo Mundo. Na Espanha, as autoridades confirmaram que a vítima era um homem que sofreu queimaduras em 98% do corpo e foi levado para o hospital. O incêndio, que começou às 19h45 horas locais de segunda-feira, ameaçou novos complexos habitacionais e forçou a evacuação de Soto de Vinuelas e Fuente El Fresno. Apesar dos fortes ventos dificultarem os esforços, as autoridades disseram que o incêndio foi controlado durante a noite, numa altura de calor extremo que assolou Espanha devido à onda de calor sazonal que atinge a Europa. Na Roménia, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte do piloto de 47 anos e de um passageiro de 18 anos.
câmaras de segurança captaram o momento exato da queda, seguida por uma explosão no pátio de uma fábrica abandonada. A aeronave realizava um voo recreativo sem fins comerciais. O presidente dos Estados Unidos da América prolongou a pausa tarifária contra a China por mais 90 dias, poucas horas antes do fim da última trégua comercial, de acordo com os meios da comunicação social norte-americanos. Trump terá assinado uma ordem executiva na segunda-feira, poucas horas antes da expiração do último acordo entre as duas maiores economias mundiais, adiantando a aplicação de tarifas generalizadas pelo mesmo período de tempo em que estas foram inicialmente suspensas. A nova ordem executiva evitará que os direitos aduaneiros sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos aumentem para 145%. As ações russas atingiram um máximo de mais de 3 meses, impulsionadas pela dinâmica geopolítica antes da cimeira Trump-Putin. Os mercados russos estão a reagir positivamente à visita do presidente Vladimir Putin aos Estados Unidos, a sua primeira desde 2015, com o índice MOEX Rússia a subir acima dos 2.950 pontos, o seu nível mais elevado desde o final de abril. O índice subiu inicialmente na quarta-feira passada, quando Putin se reuniu com o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, em Moscovo. Depois, quando o local da cimeira Trump-Putin foi anunciado, voltou a subir. Por obrigação constitucional, o Presidente da República Portuguesa devolveu esta segunda-feira a Lei de Estrangeiros ao Parlamento. O Governo já está a preparar as alterações às normas declaradas inconstitucionais. O veto presidencial à nova lei de estrangeiros foi conhecida minutos depois de os juízes do Constitucional terem anunciado o chumbo das 5 normas do decreto que aprovava o novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Uma decisão que não foi unânime e que, por obrigação, é devolvida ao Parlamento para que sejam corrigidas as normas que violam a lei. O Governo já está a tratar do assunto e fará todas as mudanças necessárias. Portanto, nós, com toda a tranquilidade, olhamos para a decisão, percebemos que a decisão do Tribunal Constitucional, que nós respeitamos, é de desconformidade em alguns pontos e vamos alterar essas normas. Desde há um ano que todas as soluções de regulação da imigração têm origem no Governo. São propostas do Governo e nós, obviamente, depois no Parlamento dialogaremos com quem estiver interessado e queira participar neste processo de regulação. Um diálogo do Governo que os socialistas preferem que seja feito com o próprio PS e longe dos braços da extrema-direita. Já o partido de André Ventura quer avançar com um protesto para dia 24 deste mês, contra o veto de Marcelo Rebelo de Sousa e contra a decisão do Tribunal Constitucional. Para Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, este chumbo foi provocado pela pressa do Governo, mas mostrou-se disponível para chegar a um consenso. Uma solução sem data e hora prevista. E quanto a isso, o Brasil diz estar a acompanhar de perto as alterações às leis da nacionalidade e imigração em Portugal. O embaixador de Brasil em Lisboa alerta que se as mudanças forem aprovadas, o governo poderá aplicar o princípio da mutualidade, dificultando a entrada e permanência dos portugueses no Brasil. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, manifestou preocupação com as alterações propostas pelo governo português às leis da nacionalidade e imigração que, segundo ele, afetam diretamente a comunidade brasileira residente no país. Em uma entrevista, o diplomata advertiu que, caso as mudanças avançarem, o Brasil poderá adotar medidas de reciprocidade, endurecendo as regras para portugueses que vivem ou pretendem viver em território brasileiro. Carreiro considera que as alterações aprofundam as diferenças no tratamento dado aos cidadãos dos dois países, contrariando o espírito do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta assinado em 2000.
Atualmente, portugueses podem entrar no Brasil sem visto e, dentro de 90 dias, solicitar autorização de residência junto à Polícia Federal. Já em Portugal, a recente extinção de manifestação de interesse e a exigência de visto prévio agravaram, segundo o embaixador, a insegurança jurídica para brasileiros ainda em processo de regularização. As mudanças propostas também afetam o reagrupamento familiar e a naturalização. No Brasil, portugueses não precisam de tempo mínimo de residência para solicitar reagrupamento e podem obter nacionalidade após um ano de residência legal. Em Portugal, o tempo para naturalização, atualmente de 5 anos, poderá aumentar para 7. O diplomata espera que o Parlamento português seja sensível à questão e conceda aos brasileiros tratamento equivalente ao dado aos portugueses no Brasil. As autoridades dos dois países já discutiram o assunto e agendaram uma nova reunião para 21 de agosto por videoconferência para tentar reduzir tensões e buscar soluções conjuntas. Já o governo da China anunciou a ruptura das relações com o presidente da República Checa depois de ter reunido no mês passado com o líder espiritual de Tibete. Pequim acusa o encontro de violar compromissos políticos e a sua soberania. A tensão diplomática entre a China e a República Checa ganhou novos contornos esta terça-feira, com o anúncio por parte de Pequim de corte de relações com o presidente checo, Petr Pavel. Em causa está uma reunião ocorrida em julho na Índia entre Pavel e Dalai Lama, figura que o governo chinês considera um separatista e um símbolo da luta pela autonomia do Tibete. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, afirmou que o encontro foi realizado apesar dos repetidos protestos e da firme oposição da China, sublinhando que o gesto contraria gravemente o compromisso político assumido pela República Checa e viola a soberania e a integridade territorial do país asiático. A reunião aconteceu em Leh, no estado indiano de Jammu e Caxemira, durante as celebrações do 90º aniversário do líder espiritual de Tibete. O presidente Pavel esteve acompanhado pela embaixadora checa da Índia, Eliska Sigova. Segundo o governador checo, a deslocação teve caráter privado, mas a explicação não convenceu Pequim. O Dalai Lama vive na Índia desde 1959, após fugir do Tibete na sequência de uma tentativa fracassada de levantamento contra o domínio chinês. Desde então, Pequim não reconhece o governo tibetano no exílio e acusa o líder budista de promover a separação do território, acusação que este rejeita, defendendo apenas a autonomia e a preservação da cultura tibetana. Este episódio acrescenta atenção às já delicadas relações sino-europeias, num contexto em que os encontros com o Dalai Lama continuam a ser vistos por Pequim como afrontas diretas à sua autoridade.